A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Hoje nós queremos trazer para você uma dinâmica muito interessante que trata sobre a questão da precipitação, especialmente a precipitação em família. E você vai precisar para essa dinâmica um quadro, né? Seja quadro branco, quadro de giz. Enfim, se for quadro de giz, você vai usar o quadro e o giz. Se for quadro branco, o quadro e o pincel para quadro branco, tá? E também folhas de papel A4. Dessa folha aqui, ó. Tá? Então, o que é que você vai fazer nessa dinâmica? Você vai pedir para que os seus alunos formem uma espécie de círculo, certo? E aí você vai sugerir que cada um, usando apenas uma palavra, tá? Diga o que pode levar um pai, ou uma mãe, ou um marido, ou uma esposa, ou um filho, a falar ou então a tomar atitudes precipitadas e muitas vezes deixar de ouvir a voz de Deus. Entendeu? Então, a sugestão é essa. O que pode levar um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, a falar ou então a agir de forma precipitada, de forma errada, tá? Deixando de ouvir a voz de Deus. E aí eles vão dando sugestões e você vai colocando essas sugestões no quadro. Tá? Pode ser orgulho, desespero, pressa, insensibilidade. Então o que eles forem colocando, aliás, o que eles forem falando, você vai colocando no quadro. Então, como eu disse, né? Após você colocar tudo o que eles falaram no quadro, certo? Você vai ler, você vai repetir todas as palavras, né? Colocadas lá no quadro que eles falaram. E aí você vai explicar que tudo que eles disseram realmente atrapalha um relacionamento, uma vida entre família e pode causar inclusive divisões, tá? Então você vai pedir o quê? Vai pedir para que cada um dos alunos, e eu esqueci até de dizer que você no início da aula também deveria entregar uma folha de papel dessa para os seus alunos, cada aluno ficar com uma folha de papel. E aí o que é que você vai fazer? Você vai pedir para que os seus alunos dividam a folha de papel em duas, tá? Vou rasgar aqui para dar um exemplo, para que vocês tenham uma ideia de como fazer. Aqui, ó. Pode dividir em duas, né? Se quiser dobrar para poder dividir, pode fazer isso, tá? Aqui, ó, para ficar mais bem dividida, né, em duas. Depois você vai pedir para que o aluno amasse uma dessas duas folhas, tá? Certo? Amassou. Então diga que quando nós não consultamos a Deus, certo? Então o que é que acontece? Nós agimos por conta própria. E toda a família é machucada, como foi machucada essa folha. Tá? A família é dividida e também é machucada, como foi machucado essa folha aqui. Certo? Então é muito importante que você enfatize que a precipitação a respeito dos planos de Deus, ela tem consequências inevitáveis. Então, aí é onde você vai mostrar para ele isso e aí fazer a seguinte indagação. O que é que nós precisamos fazer para que a nossa família não fique dessa forma? Tá? Machucada, como essa folha aqui ficou. O que é que vai fazer? Pedir orientação de Deus. Antes de agirmos, nós precisamos aguardar
até que a vontade de Deus seja mostrada, seja revelada, seja dita, seja esclarecida de alguma forma. Então me explique que quando nós nos precipitamos e erramos, nós devemos buscar o perdão de Deus em primeiro lugar, que restaura, né? Fazendo tudo novo. Tá? Fazendo tudo novo. Então peça que eles balancem a folha. Tá? Olha aí. Essa é a situação que fica. A folha, quando nós amassamos, né? Do mesmo jeito como fica a família. Então mostra que o perigo de nos precipitarmos é um perigo muito grande, porque principalmente pode interferir no cumprimento das promessas de Deus para a nossa família. É importante também que você esclareça, né, mostre que as nossas atitudes, muitas vezes precipitadas, ela traz consequências muito graves, como aconteceu com a casa de Abraão. Então você pode citar o exemplo de Abraão e Sarai, tá? Que Abraão, né, ele mostrou ali uma precipitação, porque Deus tinha falado com ele que ia dar um filho, mas ele não quis esperar, se precipitou e acabou tendo filho com a pessoa que era concubina, e isso gerou um grande conflito entre família. Então você vai mostrar para os seus alunos, né, que a precipitação do casal no tocante à espera pelo cumprimento da promessa divina, com relação ao que aconteceu com o herdeiro, né, de Abraão, trouxe graves problemas para toda aquela família. Então, quando o ser humano ele se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências disso muitas vezes são desastrosas. Então, a decisão de trazer a serva de Sarai, que foi Agar, né, para o seio da família, na intenção de atender a uma necessidade patriarcal sobre a questão de um filho que ele queria, e isso trouxe consequências muito graves. Então, mostre isso para os seus alunos, né? Tudo isso, e no final da dinâmica você vai concluir orando com os seus alunos para que Deus nos livre de tentar interferir nos planos de Deus para a nossa família, para que não aconteça que a nossa família fique como essa folha. Primeiro, dividida, né, que essa folha você pode inclusive esclarecer que ela simboliza a nossa família, tá? Simboliza a nossa família, e muitas vezes parte dela fica o quê? Dividida e machucada, tá? Então ore a Deus com seus alunos, para Deus livrar eles de tudo quanto for ruim, para muitas vezes que acontece na nossa vida tentando machucar a nossa família, tá certo? Espero que essa dinâmica ajude você no planejamento, né, e no fechamento da aplicação da sua aula. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.